A Presidência da República sancionou na última terça-feira, dia 13 agora, a Lei 14.475/22, que institui a Política Nacional de Incentivo à Agricultura e Pecuária de Precisão. O objetivo é ampliar a utilização de técnicas de produção. A proposta teve apoio da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, a ASBRAP, que atuou junto aos parlamentares para garantir a aprovação do PL na íntegra. Sobre esse assunto, eu vou bater um papo agora com o diretor de Relações Empresariais da ASBRAP, o Bruno Lúcio. Bruno, uma grande satisfação recebê-lo aqui no Agricultura BR, uma excelente tarde para você. Eu queria que você começasse esse nosso bate-papo dizendo o que caracteriza essa agricultura e pecuária de precisão. Primeiro, boa tarde, Adriano, boa tarde a todos os telespectadores, uma satisfação estar no seu programa. E começando, eu até faço uma brincadeira, precisa ser bem didático para não dificultar, né? Às vezes as pessoas gostam de dificultar os termos. Na verdade, agricultura e pecuária de precisão é o emprego de tecnologias num sistema, Adriano, para otimizar a utilização dos recursos e o gerenciamento das propriedades, seja ela agrícola, seja ela pecuária. Então, em poucas palavras, é isso, e isso traz bastante economia na aplicação de principalmente fertilizantes, no caso de agricultura, e na distribuição eficiente e racional de ração para os animais. Então, esses são os principais conceitos de agricultura e pecuária de precisão, em palavras didáticas, vamos dizer assim. Bom, e qual a importância desse marco aí nessa lei que institui a Política Nacional de Incentivo à Agricultura e Pecuária de Precisão? Ela é extremamente importante, e só gostaria de salientar também, aproveitando, que essa lei começou lá atrás, com o apoio também da época deputada Tereza Cristina, que ela instituiu também uma política de incentivo à agricultura e pecuária de precisão, e a importância é a racionalização principal da aplicação dos insumos. Eu acho que isso vai trazer tecnologia, desenvolvimento para o mercado, desenvolvimento da pesquisa também de novas técnicas e de produtos. Tem a questão, Adriano, muito importante também, é da capacitação e da extensão rural, que isso, lógico, para você ter um emprego de novas tecnologias, você tem que ter os operadores, os próprios fazendeiros, né? E os produtores rurais bem capacitados que possam fazer a utilização adequada da tecnologia. Ô Bruno, quando a gente fala nessa questão de precisão, pode vir na cabeça do produtor aquele conceito que isso está ligado a grandes investimentos, a grandes pecuárias, a grandes agriculturas. Esse conceito cabe em qualquer tipo de produção, né? É importante deixar isso claro. Excelente comentário, Adriano. Até eu estou com a lei em mãos, e desculpa que acabou de sair, e existe aqui um dispositivo que é atender prioritariamente às necessidades da agricultura familiar e os empreendimentos familiares. Então, ficou muito claro no momento em que nós trabalhamos com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Ciência e Tecnologia para poder elaborar todas as diretrizes e os instrumentos. Foi solicitado por nós que incluísse também a agricultura familiar para poder haver essa maior difusão da tecnologia. Não importa se é, como você bem comentou, não importa se é uma média ou grande propriedade. O importante é que as pequenas propriedades e a agricultura familiar também tenham acesso às tecnologias. Bom, isso é muito importante. Em linhas gerais, o que está previsto nas diretrizes dessa lei, Bruno? Olha, agora começa o grande trabalho, né, que depois da aprovação da lei. Então, são algumas diretrizes, eu vou citar. Então, é o apoio à inovação agronômica, tem o desenvolvimento tecnológico, como eu mencionei anteriormente, você tem a ampliação da rede de pesquisa e desenvolvimento, outro ponto extremamente crítico para isso. Se você não desenvolver a pesquisa, não desenvolver as universidades, a tecnologia ela fica fadada a ser obsoleta, então isso também foi considerado dentro da lei. A questão da adequação de ações governamentais, seja ela no âmbito fiscal, econômico, como eu falei de novo, tecnológico, e a articulação principal ponto é a articulação entre os entes públicos, federais, municipais
e privados para que possa fazer com que essa lei, ela, vamos dizer assim, traga os benefícios esperados por nós. Muito bom. Ô Bruno, nós estamos vivendo aí um cenário macroeconômico, político e uma série de incertezas, tudo isso aí aliado a essa questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, que acabam trazendo impacto direto aí na vida do produtor. O emprego de tecnologias pode trazer um benefício econômico para ajudar no processo produtivo e também para ajudar a driblar todas essas questões que de repente podem ser um empecilho aí para o desenvolvimento da produção? Sim, excelente pergunta, Adriano. O principal, como eu comentei, se você usa tecnologia e há um uso racional dos insumos, o uso racional dos insumos vai levar a uma economia e uma aplicação não, vamos dizer assim, existem algumas linhas que dizem, não, você vai aplicar menos fertilizantes. Não, você vai aplicar fertilizante no lugar que é preciso fertilizante, no caso comentado da crise da Rússia e da Ucrânia. Então, o uso racional dos insumos é a principal vantagem e o benefício que nós vemos. Outro é a questão da rastreabilidade da produção. Se você tem hoje a utilização de imagens de satélite ou da geração dos mapas de produtividade, isso em âmbitos de agricultura digital, então você melhora a rastreabilidade dos cultivos. E outro termo que é bem difundido hoje e bem comentado também nos corredores é a questão da sustentabilidade. Então você usa menos ao uso racional dos insumos, você tem uma rastreabilidade da cultura em toda a sua cadeia, claro, um resultado vai ser a sustentabilidade de todo esse sistema, e hoje com toda essa questão de União Europeia, alguns países fazendo esse controle, né, de rastrear toda a cadeia alimentar, é importantíssimo também considerar a sustentabilidade dentro desse processo. Legal, Bruno. Para a gente encerrar, então, qual a dica que você gostaria de dar para o pessoal que está acompanhando a programação aqui do Canal do Boi, para aproveitar muito bem essa lei? Olha, como eu falei, agora nós vamos partir para um processo da criação dos grupos dentro dos ministérios que estão envolvidos, e a dica que eu digo é esperem, nós acreditamos, né, falando pela associação, acreditamos piamente que essa lei vem trazer benefícios aos produtores, o investimento vai ser retornado dentro das propriedades. Eu acredito que num curto prazo aí nós teremos grandes benefícios aos produtores, tanto, como eu falei, no uso racional dos insumos, quanto na rastreabilidade e na sustentabilidade também do sistema.